Muito bem, chegando aqui para a última parte da nossa aula. Eu estava falando aí do John Locke, né, do segundo tratado sobre o governo e de que ele estava desenvolvendo, que ele desenvolveu a ideia de que uh, o, o poder legislativo, né, o parlamento, deveria, né, se sobrepor ao poder do rei, né, para que aí houvesse limites para, né, os poderes, o governo da monarquia. Então, o John Locke acaba, né, fazendo ali, construindo as bases do que depois vai ser chamado de monarquia parlamentarista. Então, esse foi aí um ponto fundamental nessa história, né, do John Locke e nesse desenvolvimento, né, do que depois será a chamada Revolução Gloriosa. Então, aqui, né, a ideia de supremacia do parlamento, a monarquia parlamentarista, né, que são aí ideias que foram desenvolvidas pelo Locke e depois serão levadas adiante na chamada Revolução Gloriosa, né? E o resultado prático, né, em relação aos direitos, no caso da Revolução Gloriosa, veio com a chamada Declaração de Direitos, a chamada Bill of Rights, né, que vai garantir direitos básicos ao povo britânico, ou o que já podemos chamar aqui de direitos fundamentais, né? Os primeiros direitos fundamentais dos britânicos, né, vão sendo garantidos aí pela Declaração de Direitos. Na verdade, a Declaração de Direitos ela foi uma ampliação da Magna Carta, né? A Magna Carta ela vai ser recuperada nessa época, né, com os ideais revolucionários e a Magna Carta vai ser ampliada aí, né, com a Declaração de Direitos para passar a garantir esses direitos básicos não só para os nobres, mas agora para todos, né, para todos os cidadãos britânicos, para todas as pessoas ali, né, que estão morando, né, que estão vivendo, que nasceram no Reino Unido. É claro que aí depois vão surgir os direitos das mulheres, das minorias, aqui ainda não, né, mas a base desses direitos que depois vão sendo garantidos a todos mesmo, efetivamente, a todos e a todas, vem aí da chamada Declaração de Direitos, né? Isso ocorre na chamada Revolução Gloriosa, né, que foi um movimento ali que ocorreu em 1688 por conta, né, de que o cargo de, né, a monarquia ficou vaga, né, o rei faleceu e não havia herdeiros conhecidos ali no Reino Unido. Acaba que na ordem de sucessão, quem seria o sucessor do rei inglês que faleceu seria o rei da Holanda, o Guilherme de Orange. E aí vai ser essa sucessão bastante tumultuada que vai levar à Revolução Gloriosa, que foi uma revolução pacífica, né? Não teve um movimento de guerra nem tudo mais, foi um acordo feito mesmo para garantir que o Guilherme de Orange, o rei da Holanda, governasse temporariamente o Reino Unido, mas que ele governasse com limites. Então, a ideia principal foi essa, né, de que esse rei governasse, mas que tivesse seu poder limitado pelo parlamento. Aí é onde a ideia do Locke, né, da supremacia do parlamento, vai ser lembrada, e aí vai aparecer, de fato, a chamada monarquia parlamentarista. Nessa época ainda não tinha o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro ele vai ser uma criação que vai vir tempos depois, né? Já mais ali por volta do século XIX mesmo, né? Que vai se efetivar a figura do primeiro-ministro. Então aqui era realmente o parlamento em geral que tinha ali que ser superior à posição do rei. Isso deu tão certo que quando Guilherme de Orange deixou, né, o governo do Reino Unido, o rei que veio a seguir teve que se obrigar, né, foi obrigado a seguir essa mesma ideia. E de lá para cá é essa ideia da supremacia do parlamento que prevalece no Reino Unido. Então, esse ponto, né, que foi criado especificamente para garantir que o rei, né, Guilherme de Orange, tivesse limites, justamente porque eles não queriam, né, que a Inglaterra, que o Reino Unido passasse a fazer parte da Holanda definitivamente, né? Então eles criam esse mecanismo, né, de garantir limites para o governante, justamente para que no futuro, né, o rei que fosse propriamente inglês pudesse também governar. E aí, claro, como esse modelo deu certo, foi implantado para o próximo rei e para os outros que vieram adiante. Essa questão da sucessão, né, de um rei holandês que vai assumir o governo britânico,
Isso aconteceu muito nas monarquias europeias, né, porque era comum que as famílias reais arranjassem casamento entre elas, né? Isso também aconteceu aqui com o Brasil colônia, né? Teve uma época que o rei de Portugal morreu, não deixou herdeiros, e aí quem assumiu foi o rei da Espanha. E o Brasil passou um tempo sendo colônia espanhola, né? Ali no final do século XVI e início do século XVII, né? Porque o rei espanhol acabou governando Portugal por um tempo, né? Depois, aí volta a linha de sucessão normal, quando surgem outros sucessores portugueses. Então, isso acontecia muito lá nas monarquias europeias. Por alguns momentos, né, da história, um país chegava a pertencer ao outro temporariamente, porque na sucessão da família real, quem vinha, né, a seguir na linha de sucessão era o rei do outro país. Um negócio completamente bizarro, né? Então, isso aconteceu aí no caso da Revolução Gloriosa, mas houve outros tantos pontos, né, que levaram à Revolução Gloriosa, porque o século XVII no Reino Unido foi um século de muita instabilidade, né? Anos antes, houve inclusive a queda da monarquia, o início da República, a chamada República de Cromwell. Depois o próprio Cromwell vai ser assassinado, né? Que era o presidente, né? Então ele vai ser assassinado e vai voltar a haver a monarquia. Então foi um século XVII de muitos problemas políticos, sociais, econômicos que ocorreu lá na Inglaterra, no Reino Unido, e isso acabou levando, né, a esse ponto máximo, né, que foi a chamada Revolução Gloriosa. Mas de lá para cá, né, há uma estabilidade, e esse modelo da supremacia do parlamento, da monarquia parlamentarista e dos principais direitos, né, dos cidadãos vai ser mantido até o século XXI, com pequenas mudanças, né? Vai haver algumas mudanças, mas aí, claro, já chegamos ao nosso horário, né? Então, na próxima aula, eu já falo sobre as mudanças, já começo, né? Falando sobre as mudanças recentes que ocorreram lá no Reino Unido, que deram uma atualizada nesse modelo do constitucionalismo britânico, né? Mas aí vejam que esse modelo da Revolução Gloriosa converteu, né, aquilo que era exceção lá na época antiga, agora a regra, né? E depois da Revolução Gloriosa, os britânicos, os ingleses, né, os galeses, os escoceses e os irlandeses do norte passaram a ter esse modelo de constitucionalismo sendo a regra, né, para o seu país, né, para os 4 reinos aí que compõem a chamada Grã-Bretanha. Falo mais disso na próxima aula. Tchau, gente. Até quinta-feira. Até quinta. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.